Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no momento que você estiver vendo esta aula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu me chamo Laís. Nessa aula, vou ser sua professora de Direito Processual do Trabalho, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo do direito processual, né, do processo do trabalho. E, bom, para essa primeira aula, a gente prepara, né, a base, né, do direito processual do trabalho, que é a ideia da gente trabalhar com as fontes, né, onde eu vou recorrer às minhas legislações para o processo do trabalho e também aos princípios do direito processual do trabalho, tá? Que alguns deles, inclusive, você já deve conhecer, você já deve saber, tá? Bom, para a gente começar, vamos começar pela ideia de fontes, tá? Dependendo da doutrina que se utiliza, essa ideia de fontes do direito, ela é muito maleável, ela muda bastante, tá? Então, ela vai ser assim, pode ser classificada de diferentes formas. Algumas doutrinas, alguns doutrinadores vão chamar a diferença, né, entre as fontes de fonte primária, por exemplo, e fonte secundária. Outros vão chamar de fonte formal e outros de fonte informal. Outros de fontes imediatas e fontes mediatas. E outros ainda em fontes formais e informais, materiais e imateriais. Então, assim, vai mudar essa terminologia dependendo do nosso orientador, né, da nossa doutrina orientadora. Mas todas essas ideias são iguais, tá? Todas essas ideias têm como base o objetivo central de considerar a lei a nossa primeira fonte, tá? Então, onde eu vou mergulhar para buscar as informações que eu preciso para começar qualquer argumentação dentro do direito? Na legislação, tá? Então eu vou até a lei como minha fonte primária, como minha fonte imediata, como a minha fonte material, como a minha fonte formal, por exemplo, como a minha fonte formal para gerar ali a argumentação que eu preciso, tá? Então a lei sendo meu primeiro recurso, digamos assim. E depois, e subsidiariamente, né, nunca substituindo a legislação, mas sempre agregada a ela, nós utilizamos as outras fontes, né? A gente usa a jurisprudência, a gente usa os costumes, os princípios do direito, né? E todas essas ideias aí. No caso do direito processual do trabalho, a ideia é que a gente utilize os termos fontes materiais e fontes formais, tá? Então, a nossa fonte formal é a lei, o que está na forma, né? O que está na legislação é o que a gente utiliza ali como fonte formal. Já as nossas fontes materiais são as outras que a gente pode recorrer para se basear e atingir o objetivo ali da legislação, tá? Bom, existe uma outra ideia também. Quando a gente trabalha o direito processual, sendo ele de qualquer disciplina, ele também vai ter como base os direitos os direitos materiais daquela disciplina. Então, por exemplo, o direito processual do trabalho também carrega consigo os princípios do direito do trabalho, tá? Mas todos eles voltados para o olhar, né, do processo, do procedimento processual mesmo ali, tá? Então, ele, assim, todos os princípios que a gente vai conversar, né, daqui a pouquinho, e todas as legislações que a gente vai utilizar, e todos os costumes, né, e tudo que a gente for utilizar dentro do direito processual do trabalho, a gente vai usar com base ali, olhando, né, para a função instrumental dessa norma, tá? Porque a gente vai aplicá-la dentro de um processo. Mas, enfim, tá? A gente tem como princípio, né, a ideia, assim, dos princípios nortear a ação daquela pessoa que está
aplicando aquela norma jurídica. O que acontece? Toda legislação, quando da sua produção, e aí a gente costuma dizer isso em relação a todas as áreas do direito, né? O direito corre atrás da sociedade, tá? Então, necessariamente, as normas, elas vão ser construídas após situações já terem ocorrido, né? Então, quando as situações fáticas, né, quando os fatos ocorrem, se percebe a incidência, né, ou a necessidade da aplicação de uma norma ali naquele caso, e aí se começa com a criação dessas ideias. Mas a criação dessas ideias vem pela necessidade de uma aplicação, por conta daquele fato ter ocorrido, tá? Então, primeiro se cria a ideia, tá? Primeiro se cria a ideia e depois se cria a norma. E aí os princípios, eles estão ligados intrinsecamente a essa ideia que foi criada inicialmente, tá? Então, só existem as normas porque aqueles princípios foram originados primeiro, tá? Então, assim, dentro do direito processual do trabalho, a gente tem níveis, né, de princípios. A gente vai utilizar os princípios constitucionais, tá, os princípios fundamentais ali constitucionais, e aí os princípios constitucionais, eles se aplicam a todo o regramento jurídico, isso é um fato, né, então a gente utiliza eles quando necessários dentro do direito processual do trabalho com 3 fins, tá? Com 3 finalidades. Com a finalidade informativa, então eu vou orientar, né? O princípio vai orientar, aquele princípio constitucional vai orientar o legislador na hora dele criar uma norma. Ele vai ter outra função, a função interpretativa, que aí ele vai auxiliar, né, o aplicador do direito na hora de compreender aquilo que foi escrito pelo legislador, e ele vai ter também essa função normativa, que ele vai aplicar, a gente vai aplicar algumas vezes o princípio como a forma de solucionar alguns casos ali dentro do direito como um todo, né? Porque a gente está falando de normas constitucionais. Mas nesse ponto, para esse curso, para esse fim, também no direito processual do trabalho, tá? Ademais, a gente tem como alguns princípios informativos, que são aqueles que eu falei que vão orientar o legislador na hora de criar essa norma, a gente tem, por exemplo, princípios lógicos, né, que são a ideia de que você vai criar a norma buscando a verdade, né, assim, considerando que a verdade é subjetiva, né, a gente vai tentar tirar o máximo possível da pessoalidade, né, e tornar, evitar o erro, digamos assim, né, garantindo ali a aplicação lógica do processo. E aí a gente também vai ter, por exemplo, a ideia de princípios jurídicos, né, também vai ter a ideia de princípios políticos e econômicos, enfim, N princípios que estão aí na nossa Constituição, que também vão ser utilizados como base para a aplicação do direito processual do trabalho, tá? E aí, quais são esses princípios? A gente tem lá o princípio da igualdade, tá? Ou o que a gente chama de princípio da isonomia, né? O direito do trabalho, e aí já vai essa mesma ideia, né? Dentro do direito do trabalho, a gente já tem esse princípio da isonomia. Afinal de contas, a ideia é tornar o empregado, dar condições ao empregado de conversar com o empregador no mesmo nível, o que na relação de trabalho normalmente não acontece, porque o empregador ele tem uma questão de hierarquia em relação ao empregado, né? Mas quando a gente trabalha isso dentro do direito do trabalho, claramente a gente vai trabalhar isso dentro do processo do trabalho, tá? Então, esse é um dos princípios. Outro, contraditório e ampla defesa. São constitucionais e são básicos ali para todas as áreas do direito, mas se a gente está falando de direito processual,
basicamente, contraditório e ampla defesa estão ali no topo dos princípios aplicáveis, tá? Outro também, imparcialidade do juiz. Todos nós temos direito a um julgamento justo por um juiz imparcial, né? A ideia é que sempre que, né, houver a necessidade de um processo, que haja a imparcialidade do julgador, tá? Outro princípio, fundamentação das decisões. Não dá para que a gente tenha segurança jurídica se a decisão que está sendo tomada não for fundamentada. Eu não tenho como me apegar, né, ter a certeza de que estou aplicando ou não a legislação, ou ferindo ou não a legislação, se a decisão do juiz não for fundamentada nesse sentido, tá? Outro princípio do devido processo legal, né? O processo, ele precisa ser justo, ele precisa ser regular, ter as suas fases regulares, né? Sem nenhum, enfim, tipo de privilégio ou de prejuízo, tá? Outro princípio, que também é básico, ainda, né, dentro desses constitucionais, é o princípio do acesso à justiça, que o acesso à justiça seja democratizado e seja para todos, né, que todos tenham acesso ao poder judiciário para proteger ali seus direitos. Outro princípio da duração razoável do processo, né, ninguém merece um processo que dure 20 anos, até porque, né, não tem necessidade disso. Ainda que o judiciário esteja abarroado de processos, todos nós temos direito a ter o nosso problema, a nossa causa resolvida num tempo razoável, num tempo justo, tá? Então, esse também é um princípio constitucional. Bom, dentro e esses princípios, né, eles são considerados tanto dentro do direito material do trabalho, quanto do direito processual do trabalho e também do direito civil, tá? Dentro ali do processo civil. A gente tem dentro, né, do princípio, por exemplo, dentro dos princípios agora, né, também infraconstitucionais, a ideia, por exemplo, do princípio da finalidade social do processo, né? Esse princípio da finalidade social do processo, aplicado ao processo do trabalho, ele traz, assim, ele é considerado um dos mais importantes do processo trabalhista, uma vez que a finalidade do processo trabalhista é garantir essa isonomia que eu acabei de falar que a Constituição trouxe para nós, né? Se a gente quer considerar trabalhador e empregador possíveis de dialogar no mesmo nível, a gente precisa ter o processo, né? A gente precisa do processo para atingir a finalidade dessa igualdade, tá? Então, esse é um dos princípios mais necessários do direito trabalhista, que é ali a busca da justiça social, tá? Rompendo ali com a isonomia, né? Aliás, trazendo a isonomia entre as partes. Bom, outro princípio que a gente tem dentro desses princípios do processo do trabalho, a efetividade social. Esse princípio ele é considerado um desdobramento da finalidade social, porque assim, ainda que o princípio, né, da finalidade social ele exista, eu preciso que essa minha aplicação seja efetiva, tá? Então, eu preciso que o meu processo ele seja efetiva. Isso visa evitar lesões ao ordenamento jurídico ou aqueles buracos, sabe, que causam ali, às vezes, até a nulidade, né, do processo e tornam aquele processo, por exemplo, nulo, né, que faça com que ele não seja válido desde a sua concepção. Tá? Dentro ainda dos princípios do processo do trabalho, a gente tem o princípio da busca da verdade real. Esse princípio, ele está dentro do direito material, também, do trabalho, tá? Porque ele deriva do princípio da primazia da realidade,
né? Dentro do direito material do trabalho, a gente tem o direito da primazia da realidade, que, bom, a realidade, ela tem de ser, né, o principal argumento que se utiliza ali. Então a gente tem que, não dá para criar, para inventar as situações de trabalho na frente do juiz, a gente tem que trazer já a situação que realmente aconteceu, né? Esse princípio, ele também permite que o juiz, ele vá atrás, por exemplo, de diligências se ele achar que for necessário para esclarecer os fatos que são contados ali. Porque o empregador, ainda que tentando buscar uma isonomia, né, com o empregado, ele pode de alguma forma ameaçar o empregado dentro, né, no meio ali, durante o processo, né, trabalhista, e aí, se o juiz tiver conhecimento disso, ele pode buscar algum tipo de punição, algum tipo de diligência para esclarecer ou tornar novamente, né, esse processo equilibrado. Então, há aqui essa possibilidade com base nesse princípio da busca da verdade real, tá? Outro princípio do processo do trabalho, princípio da indisponibilidade. E esse princípio aqui, ele reflete na realidade a natureza irrenunciável dos direitos trabalhistas, né? A ideia é que esse princípio, justamente porque o direito trabalhista, ele trabalha com normas de proteção de interesse social, a gente precisa ali ter condições, né, de que o empregado, por exemplo, sendo a parte vulnerável, não se veja renunciando seus direitos quando da negociação com seu empregador, tá? Então, assim, existe, né, tem de existir a proteção aos direitos pessoais do trabalhador quando no processo trabalhista, tá? Então, esse é um princípio ali importante. Bom, princípio da conciliação. Esse princípio, ele é fundamental dentro do direito trabalhista e uma boa parte das ações trabalhistas são resolvidas já nesse primeiro momento, tá? O processo do trabalho, ele funciona da seguinte forma: o empregado entra com uma ação, assim que o processo dele é distribuído, já é marcada a audiência de conciliação, e é a partir da audiência de conciliação que ele já consegue, por exemplo, sair com um acordo, né? Sair resolvendo o problema dele, e o processo dele vai ser resolvido a partir dali, tá? Então, a conciliação, ela é uma marca fundamental do processo do trabalho, portanto, é um princípio que, justamente, além de estar na legislação, além de já ser um princípio, ele já é costumeiro do direito processual do trabalho, tá? Bom, esses são os princípios, né? Além da gente ter trabalhado as fontes ali do direito processual do trabalho, esses são os princípios aplicáveis ali dentro do processo trabalhista que a gente vai conversar. E, bom, a partir daqui agora a gente começa a trabalhar o processo trabalhista em si. E aí na próxima aula a gente já desenvolve um pouco mais desse tema, tá bom? Fico grata pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.